nas nossas andanças pela 42ª Expo Inter em Esteio. Agora estamos num lugar assim muito bacana. É encantador ver esse trabalho da nossa cultura. Exposição nativista. Lindo. O trabalho do Marciano é incrível. Fernando Gabriel. Olha aqui, ele está tirando o couro do gado. Vem para essa. Aqui, 2 gaudérios. Isso aqui é gaudério. Sabe a diferença de um gaudério para um gaúcho? Amor, vem cá. Você sabe a diferença de um gaudério para um gaúcho? Não, eu não sei. Gaudério aqui está na lida, ó. Esse aqui é um gaudério. Esse ali é um gaudério e esse aqui são os gaudérios. Eles estão na lida. Aí é gaudério. Isso é gaudério, tá? E aqui nós temos um espetacular. Na minha interpretação, cada um vai fazer a sua interpretação e é isso que o artista quer, que faça a sua. Isso aqui é um final de tarde, o reencontro de 2 gaudérios, o velho Cusco que sempre está ali do lado ajudando. Olha o nome, Prosa de Estribo, Deus o livre. E o artista por trás de toda essa beleza, eu tenho mais coisa para mostrar, está aqui, Marciano Schmitz. Marciano, que coisa mais linda, porque parece uma coisa vívida, é quase uma fotografia. Pois é, na verdade é o seguinte, a montagem dessas cenas, eu sempre coloco, é como se eu estivesse criando um palco de teatro. Porque os figurantes muitas vezes não estão nessa cena, eles são convidados, entre aspas, a entrar na cena. Então a cena, e eles têm que interagir, ela tem que, como é que se diz, formar uma boa composição para integrar os membros dentro, né? Que nesse caso da Prosa de Estribo aí, ele é muito interessante porque tu vai ver quase que duas culturas diferentes. Uma, por exemplo, que o boi zebu, ele foi muito usado, e é muito usado aqui na região alemã de interior, né? Sim. Então, o que eu tenho? Exatamente. Eu tenho aqui na esquerda um andejo que está em viagem, né? O andejo é esse cidadão. Isso aí, o cara que está viajando, né? Ele está acompanhado do cachorro, que é inseparável, ele para num lugar e começa a perguntar aquela coisa, fulano, tu sabe de onde fica isso aí? Aí o cara vai, fica logo ali, só que o logo ali no campo é 10 quilômetros, entende? Então a coisa é por aí. São léguas, né? Exato, então essa pausa rápida de estribo, o cara se apresenta, né? Pergunta onde fica e daqui a um pouco a conversa se alonga um pouco. Né? Daí tu pode ver o cara já se apoia na vara de cutucar os bois ali, né? Sim. Então é aquela cena assim bem... Isso que eu acho interessante é que você pega justamente, muitas vezes se faz isso, né? E você pegou todo o contorno da coluna, o cara tá escorado ali mesmo. Exatamente. O mais difícil nisso tudo, eu vou te dizer, que é tu representar o tecido, né? Em arte a gente chama isso de planejamento ou drapeado, que é muito difícil de desenvolver, porque um tecido te apronta muitas armadilhas quando a gente pinta, para não parecer papel, não parecer madeira nem nada. Então esse lado é muito difícil, né? Então a pose do cara tem que ter, a conversa existe no gesto, né? Tu não precisa botar um balão ali para escrever. Eu vou passar para a Tatiane, que tem mais quadros. Eu gostaria que você apresentasse a outra fileira, mano. Eu vou apresentar. Eu gostaria de saber quanto tempo fica pronto um quadro como esse. Quanto tempo leva? Quando a gente está bem entusiasmado é um mês, né? É um mês de trabalho, porque é um trabalho que tu não pode interromper, sabe por quê? Quando tu interrompe isso, tu poderia retornar 2 anos depois, mas quando tu interrompe, tu perde o espírito. Eu chamo espírito que é aquele momento que tu está imbuído, né? Porque eu ainda tento respirar a imagem, entende? Eu tento me lembrar de textos e uma série de coisas, do cheiro dos lugares. Era isso que eu ia perguntar, da onde vem a inspiração para fazer uma arte? Na verdade é o seguinte, um pouco de vivência, assim, para quem gosta de campo, independente da localização, né? No meu caso é aqui a zona rural de Lomba, né? Mas se tu não está no lugar e tu não observa muito, tu não observa sol, não observa vento e essas coisas, tu não consegue passar, né? Tu não consegue passar aquela ideia. Então, muitas vezes, quando se cria isso aqui, a gente corre muito risco,
né? Porque tu tá criando, tu tá fazendo uma cena teatral, né? Tu tem que olhar, puxa, tem uma mancada ali, errei em algum lugar, tem que refazer, né? A mente voa. Exatamente, e justamente nesse aspecto, leva um tempo, né? Não pode ter pressa, né? Então o que são feitos? O que eu tenho muito assim de apoio aos quadros são apontamentos rápidos que a gente faz. Eu uso muito caneta Bic preta para fazer esboços, apontamentos. Isso aqui não está desenhado, isso aqui é direto no pincel. Meu Deus, ouviu, Forcolém? É direto no pincel. Ah, é? Por isso que eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter apontamentos. Alguma coisa, às vezes, numa bombacha que é difícil, eu posso até extrair uma fotografia de um detalhe de uma bombacha e tal, para me ajudar a fazer o pano, né? Então, o que acontece? São apontamentos separados e daí eu junto tudo isso. O que eu faço? Se tu visse o quadro começar, ele é uma grande mancha, tu nunca diz... Eu quero ir lá conhecer o ateliê. Tinha que ver uma vez o início de um trabalho, né? E... Vamos mostrar os outros? Vamos mostrar os outros? Vem aqui. Esse aqui me chamou bastante atenção. Esse aqui... Uma vela para o negrinho do pastoreio. Isso é baseado muito num poema que eu sempre adoro ouvir, o Jaime Caetano Brown. Isso é baseado no poema Negrinho do Pastoreio dele. E aí aquela coisa assim, ó, ele extrapola um pouco, ele tem um pouquinho de realismo mágico, né? Um pouco de misticismo, mas eu usei aquilo que eu tenho perto, né? Esse cachorrinho aqui era uma cadelinha Fox que eu tinha, morreu há um tempo atrás. Tem uma história. Sim, todos esses seres existem, né? Na verdade. Claro que ela nunca imaginou, ela figurou já em muitos trabalhos que eu fiz, né? É de uma sensibilidade que é incrível. Então aquela coisa que tu tá perto de ti, né? Então a oferta da vela e a simulação de uma aparição, né? Então o que eu uso muito? Essa perspectiva tonal, que tu dissolve um pouco a imagem do segundo plano e realça muito a imagem do primeiro plano. Isso te dá a gente chama de perspectiva de tons, né? Não é uma perspectiva linear. E essa figura ali sou eu há um tempinho atrás. É verdade? Sim, no tempo que eu tinha um cabelo mais preto e tinha mais. Tá certo. Mas é linda. Ela mostra a força, né? A sensibilidade. Aquela coisa da relação do negrinho procurar o tropel, perder o tropel dos cavalos. E de achar coisas, né? É costume, né? O cara acender uma vela pro negrinho quando tu perde alguma coisa. Então na cidade aí seria outras coisas. É cultural também, né? Toda uma... Vamos olhar o resto? Vamos olhar. Esse aqui é a travessia. Que lindo. Essa região aqui remete ao quê? Essa região aqui, ela existe. Se tu veres essa parte esquerda alta, é um ponto que existe em Lomba Grande. É um costado de um morro. Então tu vê o afloramento de pedras e tal. Essa trilha aqui eu transformei, era uma estrada na verdade. É uma estrada aberta. Então o que eu fiz? Eu recriei a ideia, que eu transformei ela numa trilha e estou imaginando um final de tarde, num dia frio, o cara retornando, entende? O retorno sempre é uma coisa muito mística na vida do cara, né? O cara está voltando, né? Ele está atravessando para voltar. Então o que é? É interessante porque tem um simbolismo que ele vai à procura, se tu olhar na curva lá tem o sol, né? Ela tem o sol, né? Então no fundo é a busca pela luz e tal. Ele tem uma série de coisas que tem pelo... Né? Fantástico. Eu estou encantada. Desde o primeiro dia que eu vi, tem alguma coisa aqui que é muito especial. Forcolém, vamos olhar o resto? Vem comigo. Eu tô mostrando. Tu tá numa live. Ó, ele tá divulgando. Olha que lindo. Esse aqui é o seguinte, trazendo a tropiada no fim da tarde, né? Trazendo a tropa, né? Então, um pequeno rebanho, os caras estão de volta, já é aquela situação mais lenta. E o Cusquinho ali? Sempre. Claro, porque é uma coisa que é indivisível, né? O cavalo e o cachorro, são duas coisas que não se dividem, né? Então é sempre, e esses cães assim são cães de rua, os modelos. Ou aqueles de praia, tu viu que na praia tem uns grupinhos? Muitos deles são de praia, que eu faço a adaptação, né? E esse também, sempre eu gosto muito dessa hora do pré-crepúsculo. É uma hora muito mágica e a cor é muito bonita sempre. Fim de tarde é linda a cor, né? É uma preferência minha, né? Eu gosto muito. Sim, lindo. Ares de Viraçã. Olha esse céu. Provavelmente nós vamos experimentar agora, depois desse calor,
é uma entrada fria. Então daqui a um pouco tu tem uma frente, as nuvens, às vezes pode gerar um temporal, mas às vezes só há uma viração. Tá quente e de repente fica frio, né? Porque uma época eu tinha quase inventado a ideia de representar o minuano, o vento, né? Mas na verdade, em função do verde e tudo, ele simula mais aquela ideia da viração, né? Eu tava quente, daqui a pouco... E a gente se sente no lugar. Eu tô me sentindo como se eu estivesse nesse lugar. Por isso que eu digo, a interação da paisagem com o ser humano, com os animais, é muito mais importante do que só a imagem. Muitas vezes tu representa um cara a cavalo, fica muito documental. E o documental, eu digo, é para fotografia, entende? Deixa para foto que ela faz melhor. O que tu tem que é inserir o indivíduo dentro do meio, né? Tu tem que criar essa atmosfera para que tu possa ter uma linguagem pictórica, entende? Que é a integração de composição. Pode ver que uma coisa que eu dou muito ênfase é a curva. Tu nota, olha o desenho interessante que tem aqui. Ela tem o início, convida o cara para entrar, né? Dá a volta e ele sai. Olha o movimento da nuvem. Todo ele tem, isso eu chamo de composição. Se tu não tem isso, tu tem um trabalho disperso. Porque ele é como uma história. Eu tenho que convidar o cara para entrar. A letra maiúscula do início de texto, né? Sempre à esquerda, entra e convida o cara a passear. O morro te convida a voltar e o céu te convida a voltar. Então ele forma um ciclo. Isso é fundamental sempre quando a gente quer traçar uma ideia de descrição de um lugar, né? Mas é a sensibilidade do olhar, de quem... Sim, não, e muito, é muito da gente, entende? Quer dizer, como é que eu olho as coisas, né? Mesma coisa, olha, esse movimento eu tenho uma sensação. Eu poderia ir para... Eu acho legal você passar o que você estava sentindo na hora que você construiu isso, né? É uma construção, né? É uma construção, e ela é lenta, e ao mesmo tempo, por isso que eu digo, tu tem que pegar o trabalho, começar e ir até o fim. A interrupção te tira o foco. Claro. Que eu chamo... Você se isola. Eu me chamo... Não necessariamente. Porque a minha maneira de trabalho, ela é igual a qualquer pessoa. É uma tarefa, né? Eu sou um fazedor de imagens. Eu até não gosto muito do termo artista plástico, porque artista plástico é muito amplo, né? Tu vai começar a esbarrar em tendências, em vanguarda, não vanguarda e tal. Não, eu sou um fazedor de imagens, né? E é dentro disso que eu opero. Agora nós estamos na frente de uma correria, são os cavalos. O que eu fiquei impressionado aqui é a musculatura, o detalhe dos músculos dos cavalos aqui, uma coisa... Sim, eu até sempre tento exagerar um pouquinho, né? Porque eu preciso de movimento, né? Tu pode ver, aqui tu vai ter uma composição em curva de novo, tá vendo, ó? Quebrada por um tiro de laço reto, isso é composição, né? Tu tem a ocorrência de uma curva aqui e uma aqui. O que é uma correria? No tempo que as fazendas não tinham marca, quer dizer, não tinham cerca, esse tem um cunho um pouco mais alegórico, histórico, entende? As fazendas não tinham cerca. E dentro desse processo, o que acontecia? O cara tinha uma criação de cavalo, de boi solto num lado, o cara tinha no outro. O que acontecia? Havia seguidamente a mistura. E chegava um momento que o cara tinha que acertar com o vizinho a conta. Mas como é que se fazia isso? Pai, um monte de índio de um cara laçar boi e cavalo e o outro também do outro. Então era um momento que dava muita gente machucada e muito cavalo quebrado. Porque era aquele troço, ó, quem pega o primeiro puxa pra cá, entende? Então, as famosas correrias, tu vê em poemas e tal. Então ela é desordenada, tem cachorro na jogada, ela não tem orientação. O cachorro é um animal que tu sabe quando começa a correr cavalo, a primeira coisa que ele vai é na pata dianteira, para derrubar, né? Então tem esse entrever, é uma batalha que se forma. E em termos de composição é muito bom de fazer. O outro aspecto é isso, né? Esse jogo de perspectiva tonal, primeiros planos bem carregados, para que eu possa dar para ti a impressão que isso lá é longe. Então tu olha como ela vai ficando imersa. Que a gente chama de perspectiva tonal. Que bacana. Que é o que tu faz. É uma aula aqui que a gente está recebendo. Não, adorei. Eu tenho uma pergunta para fazer, não sei se faço. Isso aqui eu senti falta de uma prenda. Todo mundo me fala, só que tem um detalhe. Nós hoje nós teríamos, não uma, nós teríamos muitas mulheres fazendo a mesma lida que os homens. Só que tem um detalhe, na prática, se tu vai ver, galpão, esse negócio, tu vê pouca prenda. Eu cheguei a pintar trabalhos, digamos, de encontros assim, noturnos, na beira do fogo, então
com prendas presentes, o cara fazendo dança da bolhadeira, sabe que o cara fazendo galanteio, tipo... Que lindo! Então, Jura? exato, cheguei a fazer. Então entra dentro desse aspecto. Agora aquela coisa afastada de campo, ela ainda é muito machista, né? Ela é um... Eu concordo. Eu até te diria assim que se a gente fosse estabelecer um estado, uma coisa contemporânea, até seria bastante provocativo, tu colocar, né, uma mulher laçando, a mulher faz isso também. E a gente teve na história, né, uma Anita Garibaldi, de repente, Sim. Poxa, bota guerreira naquilo, né? Eu quero ver esse quadro. Não, vou te mostrar. Promete que vai... Sim, eu talvez não tenha ele mais fisicamente, mas eu tenho fotos dele, né? Que é um encontro muito bacana. Então entra essa coisa. Agora, esse assunto aqui, ele tinha mais trabalho, só que o espaço, né? É limitado. Eu já fiz muitos, eu diria assim que uns 80 mais ou menos já foram feitos desde início de 90 para 2000 até agora. Porque é um tema assim muito pedido. Eu trabalhei muito por que a gente chama de encomenda, né? Aquela coisa. O cara quer, ele diz assim, bah, como eu gostaria que falasse sobre tal tema. Eu digo, tá, me deixa que eu vou fazer. Começa a fazer uns desenhos, mostra para a pessoa se a coisa está indo naquele caminho. E daí tu começa a entrar no assunto, né? Então isso aí me fez fazer muitos trabalhos. E muitas vezes até são cenas onde realmente são cenas cotidianas, cenas cidadinas de gaúchos, entende? E já fiz muitas abordagens que a gente chama de uma alegoria histórica. Não é o fato histórico, mas é uma alegoria sobre a história, né? Sobre as revoluções, nossas revoluções românticas e tal. Então já dissertei muito sobre isso, né? Falei muito. Então eu considero isso aqui como se eu estivesse escrevendo. Como eu não sei escrever e tenho inveja de poeta, porque eu fico bravo quando eu ouço um bom poeta, porque eu não sei ser assim, né? Então, mas consegue na imagem, né? Transpor a beleza poética também. Claro, é a marca, né? Muito obrigado por nos receber dessa forma, com paciência, com tranquilidade, com carinho. Porque é o mesmo carinho que nós tivemos pela tua arte, pela tua obra. Obrigado. Antes de vir aqui nós passamos. Antes de vir aqui falar contigo, a gente já passou aqui de E paramos. Vale a pena, porque às vezes o cara passa, toma uma decepção tremenda, não vou voltar, né? Não, é encantador. Entra aqui e enche os olhos. Muito obrigado. Então, e a alma, né? E a alma. Márcio Schmitz, nosso artista gaúcho, artista hamburguense, e que está fazendo a sua exposição até domingo. Aqui na Expo Inter você ainda pode assistir o Márcio Schmitz aqui também. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Por isso, eu que agradeço a vocês. Espero que seja a altura do que eu ia buscar, né? Porque Não, é muito maior. É gigante. Daniel Renz, da produtora Simples Assim, é um dos organizadores dessa mostra maravilhosa. Que lindo esses quadros, que artista humilde, um cara muito legal, né? Com certeza, o Marciano é uma grande figura, né? Um grande artista, não só da nossa cidade, Novo Hamburgo, mas hoje é um dos principais artistas gaúchos, né? Então trazer o trabalho para cá, né, dessa vertente dele nativista, num espaço que é a maior da feira, né, da latino-americana para o setor agro, né? A gente está no coração das pessoas que curtem esse tipo de imagem, né? O que chama atenção, né? As pessoas vêm e ficam assim, o queixo vai caindo, vai entrando lá no começo, quando chega aqui no meio, o queixo está lá no... Não são poucas pessoas que vêm até a mostra aqui e realmente se emocionam, né? No primeiro dia já, pessoas chorando, porque as imagens... Teve pessoas chorando. Mais de uma pessoa. Eu peguei 3 pessoas já chorando na exposição, emocionadas, né? Porque o Marciano sintoniza, né, essa questão assim do gaúcho, da sua essência, né? E as pessoas olham as carretas, as paisagens, a lida no campo e enxergam a sua infância, né? Enxergam o seu passado, né? E a partir daí a emoção vem, né? E não só essa questão da vivência das pessoas, mas por si só todas as obras do Marciano, elas despertam esse sentimento, né? As figuras humanas são super expressivas, né? Então para nós é um grande orgulho, assim, é um dos principais projetos do ano da produtora Simples Assim, né? A gente está nesse espaço aqui que a gente vai receber mais de 20 mil pessoas, né? Acessando, curtindo, né? Se emocionando com a arte, então isso é um feito magnífico. Geralmente a gente está muito feliz com o projeto Estância da Arte. Parabéns pela escolha. Acho que
valorizou um mestre, né, numa arte tão singela, tão simples, mas tão gritante, tão falante, né? Eu também me vi na infância, onde eu trabalhei. Eu com 8 anos eu trabalhava colocando o gado, colocando o boi na canga, plantando. Então eu me vi ali também, é emocionante. A gente está aqui, a gente está um pouquinho mais da metade da feira e já está com um sentimento de dever cumprido, né? Porque se a gente traz arte, consegue alcançar as pessoas, né, emocionando, porque tu pode olhar, tem vários estandes onde as pessoas nem passam, né, nem entram, né? Agora aqui no estande, na medida que as pessoas tocam os olhos em uma das telas, elas são fisgadas a entrarem e apreciarem a arte, né? E uma arte acessível, né? Uma arte para todos. A gente até identifica assim, desde da criança pequena, sei lá, de 10 anos até o idoso de 90 anos, a gente vê de todas as faixas etárias, assim, mergulhando nos quadros e apreciando demais, assim. Como tu falaste, assim, a gente não teria escolha melhor assim, do que esse nosso grande artista aí que é o Marciano. E o nosso objetivo da Simples Assim, retornar com esse mesmo espaço dentro da Expo Inter, que se chama Estância da Arte, num próximo ano. Então, a gente começa com o pé direito, né? Ouvindo de todas as pessoas que expõem aqui há muitos anos, né? Faltava um espaço como esse na Expo Inter. Então a gente atinge os nossos objetivos, né? Ouvindo isso das pessoas, né? Com esse novo espaço cultural aqui na Expo Inter.